Bom, boa tarde a todos. Como já fui apresentado, sou a Débora, lá de Limeira, agente da Pastoral da Sobriedade, agora junto da coordenação, aí, trabalhando um pouquinho, tentando levar um pouco mais do que é a Pastoral da Sobriedade. Fui convidada, para falar um pouquinho hoje para vocês desse tema, família e codependência. Porque dependente todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe o que é, a gente já entendeu, é doença, apesar de algumas pessoas ainda discordarem disso. Mas e a codependência? O que significa essa palavra? Quem é o codependente? Codependente é aquele que está do lado de quem faz o uso. O codependente é o familiar, é o amigo, sou eu, é você. Somos todos nós que estamos ligados, direto ou indiretamente, com a droga. Só que tem um detalhe da codependência que muitos de nós não identificam. E por isso a gente começa a trilhar um caminho de sofrimento. A codependência não é uma doença? Não, ela não é uma doença. Mas ela causa grandes transtornos. Ela causa, sim, grande dificuldade para quem está trilhando esse caminho. Para definir a codependência, o codependente é aquele que já não sabe quem é, que não tem mais o seu papel, ele já não se identifica. Enquanto o dependente vive em função do uso da droga, o codependente vive em função do dependente. Se o dependente está bem, está todo mundo bem, está todo mundo ótimo. Se o dependente não está legal, ele não está bem, a família também não está. E transforma num ciclo vicioso, onde os nossos comportamentos acabam fazendo o quê? Eles acabam virando facilitadores daquilo que a família menos quer. A continuidade do uso. Que o dependente continue fazendo uso da droga. E hoje, em especial, eu vim falar para você que está em casa, para você família, para você pai, para você mãe, para você esposa, que ainda tem aquela frase na cabeça: por que eu vou num grupo de autoajuda? Por que eu vou buscar reunião se eu não faço uso? Eu não uso droga, eu não bebo, por que eu tenho que me tratar? É exatamente para você hoje que eu queria falar. Eu queria falar que nós temos que identificar o nosso papel. O nosso papel de família é extremamente importante para o tratamento. Nós, enquanto famílias, temos que nos identificar, temos que nos achar nesse meio. Todos nós aqui, que estamos já caminhando na Pastoral da Sobriedade, sabe muito bem do que eu estou falando, entende muito bem, porque nós caminhamos aquele caminho todo tortuoso, ora lá embaixo, ora no meio, às vezes lá em cima, mas sempre no meio ou sempre abaixo. Nós perdemos, enquanto família, quem somos nós? E um exemplo bem fácil disso, pergunta para uma mãe. Se a gente fizesse a experiência aqui hoje, perguntasse para uma mãe, como foi o dia dela ontem? Ela ia começar dizendo, olha, ele foi o meu filho. Por quê? Porque eu já não sei quem eu sou. O codependente vive dessa maneira. Ele vive rodeado em fazer as coisas para o outro. Ele é dependente do que o outro está fazendo. Ele já não sabe mais o que ele gosta, ele já não sabe mais o que ele quer, ele já não se identifica, ele não consegue mais cuidar de si próprio. Mãe e esposa de dependente, a gente já conhece no grupo, quando chega. Porque chega dizendo de qual é a forma. Eu vim buscar ajuda para o meu filho, porque ele, o meu esposo, porque ele. Mas e você? Quem falou que você tem que ir no grupo buscar ajuda para o seu filho? Quem é que te falou que você tem que buscar ajuda para o outro? Você tem que buscar ajuda para si.
Quando nós entendemos o nosso papel, o meu papel no mundo, o meu papel dentro dessa casa, dentro dessa família, é que as coisas começam a mudar. É onde esse ciclo que a gente chama de vicioso, que a gente entende bem de altos e baixas, tratamento e recaída, ele não termina, ele continua. Por quê? Porque eu ainda não identifiquei o meu papel, eu não assumi o meu eu, quem eu sou e o que eu quero. Independente daquele que eu tenho como ente querido, assim como o Senhor, nosso Deus, ama todo pecador, mas abomina o pecado, assim nós temos que ser. Família codependente, é assim que nós temos que ser. Nós amamos aquele que precisa de ajuda, nós amamos aquele que precisa ser encaminhado, ajudado, mas nós abominamos o pecado, nós abominamos o uso, nós abominamos a dependência, enquanto nós não sabemos identificar essa diferença, separar o nosso ente querido da droga. E quando eu falo droga, eu estou falando para você em casa do álcool também. Que a droga não é só aquilo que muitos entendem, a droga forte, o crack, a cocaína, aquilo que a mídia coloca na nossa cabeça. O álcool, aquela cervejinha de todo dia, também é droga. E nós só vamos conseguir identificar esse nosso papel e entrar em tratamento quando a gente saber quem nós somos e o que queremos. O que você quer? O que você, enquanto família, quer? Você quer continuar nos altos e baixos? Você quer continuar gerenciando esse uso? Alguns podem entender e dizer, como assim? Eu não quero. O que eu mais quero é que o meu ente querido saia dessa vida. O que eu mais quero é que ele entre em tratamento. Mas se você não entrar em tratamento, esse ciclo não vai ter uma mudança. Não vai ter nada ali que diferencie e que tenha um propósito de um porquê mudar. E eu falo para você, mãe, eu falo para você, esposa, quem você quer ser? Que papel você quer ocupar? O de codependente, que facilita o uso, o de codependente que também manipula, que também chantageia e que também vive em função de algo que não traz qualidade de vida, que não traz benefício, que não traz alegria, ou você quer mudar? Ou você quer trilhar outro caminho? Você quer começar a fazer a diferença? Eu sempre costumo dizer que não dá para carregar no colo aquele que tem perna para andar. Não dá para a gente continuar carregando aquele que tem condições. Entendemos sim, enquanto pastoral da sobriedade, que a dependência é doença. Senão não estaríamos aqui num domingo, porque o sol lá fora está rachando. Nós não estaríamos aqui. Estaríamos em qualquer outro lugar. Mas estamos aqui para falar para todo mundo que a pastoral da sobriedade funciona, que há possibilidade de mudança, que você pode mudar, que você pode conquistar aquilo que você quer, que é a recuperação. Só que você não vai conquistar a recuperação do outro, porque você precisa da sua. Você não vai fazer aquilo que o outro precisa, porque cada um tem o seu papel. E eu volto a dizer, não dá para continuar carregando no colo aquele que tem perna para andar. Nós temos que continuar obedecendo o nosso ciclo. Quando pequeninos, como que nós somos tratados? Tudo ali, no colo, porque eu não tenho condição. Se eu não choro, ninguém vai identificar se eu preciso de me alimentar, que eu preciso ser trocado. A criança, quando começa a engatinhar, quando começa a correr para lá e para cá, os pais começam o quê? Amparar, ficar do lado, mas não fica segurando. Por quê? Porque senão não vai aprender a andar. Alguém quer que seu filho fique grande e não saiba andar? Não.
E é assim que você, enquanto família, tem que pensar. Eu posso estar amparando? Sim, porque talvez naquele momento o seu dependente não tem condição de trilhar o caminho sozinho. Talvez ele não tenha condição de clarear o que é realmente necessário para ele. Mas ele tem perna, ele tem condição para caminhar. E assim como nós fazemos com as nossas crianças, nós temos que amparar, estar do lado. Você pai, você mãe, você que está aí em casa, nós na pastoral, a gente sempre diz, nós temos que falar a mesma língua, nós temos que falar da mesma maneira. Não podemos ficar naquele conflito de procurar erros e culpados ou inocentes, porque fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. E você não sabe, porque é culpa da mãe, é culpa do pai, a culpa é do vizinho, a culpa é do melhor amigo, a culpa é do patrão que mandou embora, a culpa não é do sobrinho, é do primo, mas a culpa é de quem? Não é minha, não é sua, não é de ninguém, mas são dos nossos comportamentos, a culpa é daquilo que a gente continua teimando. Já diz minha avó, né? Quanto mais a gente faz, a gente viu que não deu certo, a gente está vendo que o negócio não vai e a gente insiste. Insistimos. Somos pecadores, somos de carne e osso, somos humanos. Mas quando a gente aprende a verdade, eu costumo dizer muito isso, que dentro da pastoral da sobriedade, nós lidamos com a verdade. Então eu não posso mais deixar de falar a verdade. E falar para um codependente, falar para um familiar que está chegando no grupo, que a vida dele vai mudar, porque ele está buscando algo para o filho dele, é mentira. Porque a vida dele vai mudar quando ele começar a buscar algo para si. Quando você entender o que você quer, quando você começar a buscar algo para você, aí sim as coisas vão começar a mudar. É muito difícil. A gente entende, a gente faz atendimentos. Essa semana mesmo atendi uma mãe que chegou desesperada nesse conflito, já não sei mais o que fazer. Porque nós somos rodeados por alguns sentimentos. Os sentimentos de vergonha, porque nós não sabemos, achamos que é só o nosso, achamos que é só dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e a gente se envergonha da nossa condição. E não busca. O sentimento de culpa, porque a gente acha que é culpado, porque eu dei demais, porque eu dei de menos, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer. O de medo. Quem é que não tem medo? Medo do novo, medo daquilo que eu não conheço, medo daquele caminho que eu nunca passei por ele. E aí eu continuo andando no mesmo caminho. É um caminho que dói, é um caminho que machuca, mas é um caminho conhecido, é um caminho previsível. E eu falava para essa mãe exatamente isso: deixe de ser previsível, porque nós achamos que nós conhecemos o nosso ente querido. Mãe sempre diz: eu conheço meu filho, ele é um menino tão bom, ele é tão trabalhador. Sim. E ele também te conhece enquanto família. Só que quando ele está no efeito, você já não sabe mais quem ele é, porque nem ele próprio sabe. Como é que você vai entender e saber o que ele quer e o que ele vai estar fazendo? Mas você, pelo contrário, continua previsível. Você continua da mesma maneira que você é. Por quê? Porque você grita, porque você esperneia, porque você chora, porque daí você busca ajuda no vizinho, aí você procura tudo aquilo que a gente chama de receita de bolo. Tem receita de bolo para o tratamento da dependência? Não. Mas eu acabei pensando que nós temos vários ingredientes. Pode ser que a receita a gente não tem? Não, porque não vai ficar pronto. Você não vai pôr na vasilha, misturar, pôr no forno e sair. Mas nós temos os ingredientes. Qual ingrediente você, família, hoje quer aprender a usar? Qual ingrediente hoje você está precisando para mudar a sua receita? Para mudar a sua vida? Para começar a trilhar outro caminho?
Porque a diferença que nós, enquanto família, podemos fazer é grandiosa. Mas ela só acontece quando eu busco. Por isso eu falo para você, família, busque. Há possibilidades, há mudança, a recuperação, ela existe. O Cláudio falou muito bem que a ciência, ela não nos coloca, ela não nos permite ainda encontrar a cura, mas nós já encontramos o tratamento. E um tratamento do qual nós somos extremamente privilegiados, e a Pastoral da Sobriedade trouxe isso para a gente com mais valor ainda. É um tratamento vinculado ao maior. Porque antes de ser dependente, antes de ser codependente, antes de ser a Maria, o João, da paróquia tal, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos as oportunidades todos os dias. Nós temos os ingredientes todos à nossa volta, porque o Senhor nos permite isso. Porque o Senhor nos permite buscar e receber ajuda. Ele nos permite estar hoje, num domingo como esse, alcançando milhares de pessoas que talvez estavam no momento onde já não tem mais condição e não sabe aonde caminhar. Mas hoje Ele nos permite esse ingrediente novo para muitos, a Pastoral da Sobriedade, o grupo de autoajuda. Por isso eu falo para você que está em casa, que tem o problema na família, que tem o problema em casa. Aceite a sua condição, que sozinho realmente nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos trilhar nenhum caminho, a não ser um caminho de doença, uma família adoecida, que já não consegue mais se entender, uma família que já não consegue saber quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, onde os papéis estão todos invertidos, já não tem mais quem manda e quem obedece, mas a gente tem quem sofre. A gente está rodeado de sofrimento, de desamparo, mas tem aonde buscar. Você tem aonde procurar. Basta que você aceite. Não é à toa que o primeiro passo da Pastoral da Sobriedade é o admitir. Porque eu tenho que admitir a minha condição. E se eu ficar presa a esses sentimentos que me culpam, que me dão medo, que me dão raiva, eu fico estabilizada. Eu não consigo caminhar. Eu não consigo ter outro olhar e identificar que a mudança às vezes está numa coisa muito pequena. Aí muitos podem dizer que é muito mais fácil falar do que fazer, mas por um acaso em algum momento eu disse que era fácil? Não, eu disse que é possível. E eu disse que é possível porque eu acredito que é possível. Eu acredito na mudança porque eu acredito que quando nós queremos, Deus nos dá a oportunidade. E talvez a sua oportunidade seja hoje. Talvez a oportunidade que você estava esperando há muito tempo seja hoje. Num programa como esse, num dia como esse, de testemunhos, porque eu costumo dizer que não precisa falar bonito, que não precisa ser cheio de delongas para que as coisas possam vir a acontecer. Nós precisamos de verdade. E a verdade, ela primeiramente tem que ser comigo mesmo. A verdade, ela tem que partir de mim. Eu tenho que saber exatamente o que sou e o que quero. Por isso eu convido a vocês todos que estão aqui, a você que está aí em casa, a colocar no coração do Senhor a sua família. Eu convido vocês a colocar o seu problema, a sua dificuldade, seja ela qual for, seja ela de que maneira esteja, mesmo que você entenda que hoje, para os homens, para a ciência, não tem mudança, não há cura, que não vai ter mais jeito, que ainda assim você acredite e coloque, entregue nas mãos do Senhor a sua família.
Coloque aquele que você sabe que precisa de ajuda, que precisa de alerta. Mas se coloque na presença do Senhor. Se coloque primeiro. Peça ao Senhor que Ele te ajude a saber quem você é e o que você quer. Se entregue. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que você acredite que a sua oportunidade está a uma distância muito pequena. Basta você estender as mãos. Basta você saber para onde quer ir. Como? Às vezes a gente não sabe. Quando? Por onde começar? Mas sabemos que hoje nós temos a oportunidade. E agradeça. Agradeça pela sua família. Eu, em particular, agradeço a Deus pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu filho. Eu agradeço a família pastoral da Sobriedade, que eu posso dizer com muita propriedade e clareza que foi aonde eu renasci. Foi aonde eu consegui entender o que sou e o que eu queria ser. Temos dificuldades? Sim, quem não tem? Temos imprevistos na nossa vida? Sim, quem não tem? Mas temos aquilo que nós podemos levar conosco todos os dias, a certeza de um Deus grandioso, que acolhe você, acolhe sua família e te dá hoje a oportunidade de conhecer essa nova família, que se você quiser fazer parte dela, você não precisa pedir licença para entrar. Se você quiser fazer parte dessa família, é só você olhar para o lado, é só você se permitir. Então faça parte dessa família. Faça parte da família pastoral da Sobriedade. Que do resto, tudo mais, Deus fará. Amém? Amém. Palmas para ela.